Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 31. E aqui, Jesus caminha pela rua e um homem vai correndo ao seu encontro, se ajoelha e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus começa já chamando a atenção dele, dizendo que ninguém é bom, Por que você me chama bom se ninguém é bom a não ser Deus? E aí então responde a pergunta dele: você conhece os mandamentos? Então esse homem aqui devia ser um judeu, Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai, sua mãe. Jesus já conhecia o coração daquele homem antes da abordagem, Claro. Por isso que Jesus, inclusive, dá a resposta que dá. E aí, claro, a pessoa responde, Você se lembra desse trecho: faço isso desde muito novo. Aquele homem responde. E aí, aqui na versão da Bíblia Mensagem, esse versículo é muito especial, porque ele diz assim, no versículo 21. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta algo. Venda tudo o que tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. Depois venha me seguir. E no 22 também é interessante, porque diz assim: foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Então, nesse primeiro trecho aqui, nesse primeiro bloco de versículos, nós vemos que Jesus olha cheio de amor para aquele homem que, segundo a sua própria concepção, estava trilhando um caminho religioso que o levava até Deus, e diz: olha, a sua vida é muito boa, muito perfeita, você tem vivido muito bem, parabéns, mas para que você, de fato, alcance a vida eterna, para que você, de fato, seja alguém que pode ser chamado discípulo de Deus, você precisa vender tudo o que você tem, dar aos pobres, se desapegar da sua riqueza. E para aquele homem, essa era a última coisa que ele esperava, que ele queria ouvir. Por quê? Porque mesmo sendo muito bom, ele ainda estava apegado demais aos seus bens materiais. Bens materiais aqui, no caso, a sua riqueza. Nós estamos constantemente falando que a matéria é algo que nos cerca neste mundo aqui. Não, como falando de coisas materiais, não estamos falando apenas de bens e riqueza. Mas nesse caso aqui podemos falar dessa forma. E é justamente isso que Jesus faz com cada cristão quando a pessoa decide viver um processo de discipulado de fato. Existe uma diferença gritante entre o religioso e o discípulo de Cristo. O religioso cumpre preceitos e nós estamos rodeados de cristãos religiosos que não fumam, não batam, não bebem, não adulteram, não falam seus palavrões. Alguns mais moralistas ainda não ouvem qualquer tipo de música, não veem certos filmes, enfim. Aí tem para dar e vender. Fundamentalismo e moralismo na igreja brasileira nós temos para todos os gostos. Mas nada disso significa estar junto a Cristo, ser discípulo de Cristo. Embora sim seja ensinado que o seu testemunho é o que converte as pessoas, é o que diz para o mundo que você é cristão, na verdade, o que diz se nós somos cristãos ou não é o nosso processo de discipulado junto a Cristo. Processo de discipulado onde Jesus fala para nós o que ele falou para esse homem aqui. Fala: olha, você está achando que com toda essa sua vidinha certinha e perfeitinha aí, que as pessoas na igreja falaram para você seguir, você está, show de bola, tudo ok, tudo certinho? Não. Eu digo para você isso, isso e isso. E o processo de discipulado para cada pessoa envolve abrir mão de uma coisa. Por isso que a minha caminhada com Cristo é diferente da sua, que é diferente da pessoa que está ao seu lado agora, que é diferente do seu irmão que cantou com você na igreja domingo, enfim. Porque Cristo vai pedir algo para aquele coração ali, porque existe algo que naquele coração está no altar sendo colocado como um ídolo e precisa ser sacrificado.
No meu pode ser o dinheiro, no do outro pode ser a bebida, no do outro pode ser o cigarro, mas não quer dizer que essas coisas sejam pecado em si. Quer dizer que para aquela pessoa, Cristo pede isso, por quê? Porque aquilo é um ídolo no seu coração. Quantos não têm como ídolo o seu próprio carro, a sua esposa, o seu marido, o futebol de domingo, que não larga para ir para a igreja enquanto o juiz não apitar, ou chega na igreja e não larga, não se concentra no que vai acontecer ali, porque quer ficar assistindo até o último segundo. Então, enfim, nós precisamos fazer como esse homem fez, porque Jesus, ele não olha para nós com os olhos das pessoas que julgam e que querem colocar um arreio para que nós, como cavalos, como animais, sigamos de acordo com o que elas querem, com a sua vontade. Jesus nos olha com olhos de amor. Como está escrito no versículo 21, por isso eu destaquei no começo. Jesus olhou aquele homem nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta algo. E Jesus faz isso conosco. Quando nós fazemos como este homem também fez, né? Sempre nós falamos criticando, mas o que esse homem fez aqui é muito interessante. Jesus caminha pela rua e esse homem vai correndo ao seu encontro e ele se ajoelha e pergunta. Ele não faz uma pergunta pedante, arrogante, ele faz uma pergunta sincera, o coração dele é sincero. Ele se ajoelha, ele reconhece: olha, Rabi, mestre. Então nós devemos fazer como esse homem, nos aproximar de Cristo com esse coração, um coração devoto. E ele nos olhará cheio de amor e nos dirá: olha, você precisa disso. Olha, falta algo em você. E aí, então, entra o nosso processo de discipulado junto a ele, onde dia a dia nós vamos subindo um degrauzinho por vez, até que nós alcancemos a sua estatura. Claro, isso é uma figura de linguagem, porque nunca alcançaremos, mas nós temos isso como meta. E aí todo o resto vai ficando mais fácil de ser vivido, de ser vencido. E então, que nós hoje possamos pegar esse homem aqui como exemplo. Um exemplo no sentido de devoção. E também, ao mesmo tempo, um sentido de não fazer o que ele fez. Ele ficou triste porque ele tinha que vender tudo e dar aos pobres. Que nós possamos ser pessoas que, ao ouvirem de Cristo o que precisa ser mudado, nós possamos ficar contentes e resilientes para que dia a dia nós estejamos crescendo, nós estejamos nos desenvolvendo nele. Deus abençoe você. Até amanhã.